Então, hoje a gente vai falar de chakras. Pra gente falar de chakras, hoje eu vou desenhar pra vocês. A gente vai brincar de artes maravilhosas, tá? Então, a gente vai fazer aqui um bonequinho bem lindo. Vocês não riam dos meus desenhos, porque a minha arte é uma arte que só os inteligentes conseguem se conectar, tá? Que bom que tu avisou antes, já. Vocês não riam da minha arte. Ó, essa aqui é a Joaninha. A Joaninha, assim como todos nós, a gente tem isso aqui. O que é isso aqui que vocês estão vendo aqui? É. Não, isso tudo. Corpo. Um corpo. Corpo o quê? Corpo humano? Físico. Ah, tá. É humano. Um corpo físico. Um corpo físico, ele é um corpo que eu consigo pegar, tá? É uma dimensão que eu consigo tocar. Dizem as más línguas, a gente não vai entrar nesse contexto hoje, tá? Mas dizem as más línguas que o corpo físico, ele é luz condensada. Ele é a 3D, né? São as 3 dimensões da luz condensada. Mas que todo o corpo físico em si, ele é luz. Acima de qualquer coisa. Esse corpo físico, para ele conectar nessa jornada e para ele se conectar na energia, ele tem o que a gente chama de chakras, né? Os chakras, eles são 7. Em sânscrito, os chakras, eles vêm de uma cultura que é uma cultura da Índia, tá? Então, por exemplo, lá os orientais, os chineses, eles não têm 7 chakras, eles têm 4. Então, a gente usa essa conexão dos chakras como uma cultura indiana. E aqui, para nós, no Ocidente, a gente absorve bem essa energia, a gente tem um bom entendimento dessa energia. Os chakras, gente, eles são como uma malha que constitui toda essa luz. Os chakras, eles são conhecidos em sânscrito como roda, tá? Os chakras, eles são rodas. Por isso que quando vocês veem os chakras, normalmente, eles são simbolizados por mandalas que são redondas, são rodas, tá? Eles são rodas porque eles giram como um círculo, tá? E os médiums, as pessoas que têm essa percepção dos chakras, elas percebem como se eles fossem rodas assim mesmo, ó, girando, tá? Conduções assim. E aí, o que acontece? Nós temos no nosso corpo humano mais de 5.000 chakras, que eles formam a nossa malha energética. São pontos, são rodas por onde entram as energias e por onde saem as energias, tá? Aí a gente tem 7 que são os principais chakras. São 7 chakras que eles comandam o nosso corpo, as nossas glândulas, eles comandam os nossos órgãos internos e eles comandam as nossas emoções. Então, o chakra, ele comanda os nossos órgãos, as nossas glândulas e as nossas emoções, tá? Emoções. Aí vocês já devem ter ouvido falar numa coisa que hoje em dia se tá muito na moda, né? Que é psicossomática. O que é psicossomática? A psicossomática é a soma de vários problemas, de Quase isso. vários
várias dores, vários, sei lá. Quase isso. Antes de eu falar dos chakras, que eles são importantes, eu vou explicar uma outra coisa para vocês, tá? Além do nosso corpo lindo físico aqui, a gente tem, além dos 7 chakras, a gente tem 7 corpos. Vocês já ouviram falar nos 7 corpos? Sim. Os 7 corpos, Você, inclusive. Esses 7 corpos, eles são 7 comandos, tá? Que a gente tem. É como se fossem 7 amplificações desses corpinhos aqui, tá? O que acontece? O nosso corpo mais denso é o corpo físico, tá? Que é a luz em 3D. Esse corpo físico, ele somatiza todos aqueles outros corpos que a gente tem. Então, o nosso primeiro corpo, né, ou o nosso, na verdade, é o nosso 7º corpo, né? Porque a gente começa daqui para lá. O nosso 7º corpo é o físico, tá? Ele é o corpo mais denso, é onde a gente mais vai sentir, a gente mais vai perceber. Porque a gente tá num plano mais denso, então a gente sente através do físico. Sabe São Tomé, que é ver para crer? Então, a gente sempre vai sentir todas as limpezas que a gente tem, a gente sempre sente essa limpeza fisicamente. E o corpo físico é esse aqui que a gente tá vendo. Esse corpo, ele vai ter conexões energéticas, e depois eu vou explicar isso para vocês melhor. Mas assim, esse corpo físico, quando a gente fala nele, a gente fala em toda a energia que tá aqui, o teu biotipo, a tua saúde e tudo aquilo que tu faz fisicamente, teu dinheiro e tudo que existe fisicamente está conectado a esse corpo físico, tá? Então, trabalho, dinheiro, saúde, bem-estar físico aqui do corpo, a gente vai sentir nesse corpo físico. Muitas vezes a energia, a gente vai sentir energia fisicamente, inclusive dos chakras. A gente vai sentir através desse corpo. Ele é o mais denso e ele é o mais perceptivo que a gente tem. O nosso 6º chakra, tá, tem algumas vertentes que alteram um pouquinho a ordem. A ordem da maionese, a ordem das batatas não altera tanto a maionese assim, tá? Mas o nosso 6º corpo é o nosso corpo etérico. O corpo etérico é esse campo aqui, ó, em volta. E da onde parte o nosso corpo etérico, meninas? Da onde parte a conexão do nosso corpo etérico? Espiritual? Não. O campo etérico, ele é como se ele fosse o nosso campo eletromagnético. Ele é o nosso campo eletromagnético, é o nosso campo energético. Da onde parte esse campo etérico? Da alma? Coração? O coração, ele é o que bombeia, tá? Ele é o que bombeia toda a energia. Eu pensei no coração primeiro, porque... O coração é o que bombeia toda a nossa energia, tá? Então, o nosso campo etérico, ele parte daqui e ele vai fazendo um movimento assim, ó. E aí, como é que a gente conhece, qual é o nome que a gente dá popularmente para esse campo etérico? Aura. Aura. Tá? Ah, eu vejo a tua aura. O que é a tua aura? É o teu campo eletromagnético. Ah, entendi. Tá? E aqui é o que a gente diz que tu é... aquilo que tu vibra. Aquilo que tu vibra. Tu é aquilo que tu vibra, porque a tua vibração, ela parte do centro do teu coração. Então, tudo que está no centro desse coração, ele é emanado à tua volta. Depois, a gente tem o nosso 5º corpo. Nosso 5º corpo é o nosso corpo mental.
mental inferior, tá? Mas já que, o que é esse mental inferior? O nosso mental inferior são as nossas crenças, tudo aquilo que a gente acredita, tá? Ele é o que a gente estuda, tá? Ele é formado por imagem, tá? Aqui, nessas crenças, existem 3 níveis de crenças, tá? As crenças familiares, a gente tem as crenças sociais e a gente tem as crenças planetárias. Lá no início das aulas de magia natural, a gente falou sobre essas crenças, sobre certo e errado, bom e mal. Lembram dessa aula? Se vocês forem lá olhar, agora vocês vão entender que essas crenças, elas estão aqui, tá? Nesse corpo inferior. Esse corpo inferior, ele tem 5% da minha capacidade de raciocínio, tá? Quando eu sou um gênio, né, tipo um Einstein da vida, eu consigo chegar a 8% da minha capacidade mental. 8, tá? A gente tá falando de gênios. Ninguém nesse mundo chega a 10% da capacidade mental. Então, tudo que eu sei é 5%. Tudo que eu estudo é 5%. Lá o tarô, quando a gente estava estudando o tarô, tudo que eu decoro é 5% do que o tarô é. E é o mais incrível que dentro desses 5%, a Jaque tem uma forma de explicar, a Dani tem outra forma, a Fernanda tem outra forma. Cada um tem uma forma de explicar esses 5%. 5%. Então, a nossa mente, ela sabe. Ah, mas é que eu sei isso. Eu sei. Mas o que eu sei é 5%, gente. Esses 5% são o quê? Limitados. A gente tem uma consciência que por si só ela já é limitante. Ela já é limitante nesses 5%. Além disso, tá? Além de tudo isso aqui, o nosso corpo mental, ele carrega crenças, histórias, né? Ele carrega percepções, assim. Mas é 5%. E percebe que 5% já nos controla muito, tá? Esse mental inferior é tudo o que eu sei nesta vida, tá? Então, o meu mental inferior, ele traz tudo o que eu sei nessa vida. Então, tudo aquilo que eu aprendi na infância, tudo que eu aprendi no meu passado e tudo o que eu vou aprender no meu futuro. E aí, quando eu digo assim, ó, meu Deus, mas eu não consigo lembrar da aula, eu não consigo trazer a aula. Por quê? Porque eu fico tentando capturar nesses 5% aqui, tá? Agora, eu quero que vocês parem e pensem comigo nesses 5%, isso é bem importante, tá? Esse 5%, vocês já viram um arquivo morto, né? Um arquivo morto, ele é um arquivo que a gente coloca, antigamente se colocava no arquivo morto, né? Tudo em gavetas, assim, né? Cheio de coisinhas ali naquelas gavetas, cheio de fichas, fichários e coisa e tal. Às vezes, esse arquivo morto, ele era eficiente e ele tinha uma sequência, tá? Ele era armazenado dentro de uma sequência, ordem alfabética, ordem numérica, dependendo do que tu estava armazenando ali dentro. Outras vezes eles simplesmente eram largados ali, às vezes eram por datas e coisa e tal. Mas pensa
em você buscando alguma coisa dentro de um arquivo morto. Por que vocês acham que muitas vezes o poder judiciário, ele perde tanto tempo para conseguir fazer as coisas? Porque eles têm os arquivos mortos, onde eles têm que imprimir tudo e deixar ali. E aí vocês pensam em buscar todos aqueles arquivos e buscar, às vezes, um documento lá no meio daqueles arquivos. E muitas vezes esses documentos se perdem. Essas são as imagens, essas são as lembranças, essas são as percepções que a gente tem dentro do nosso arquivo morto da nossa mente. Então, muitas vezes eu quero me lembrar de algo e eu não consigo. Por exemplo, eu quero me lembrar de um momento em que eu me senti próspera. E eu não consigo me lembrar. Por quê? Porque para mim conseguir utilizar de uma forma inteligente a minha memória aqui, eu vou sempre buscar a última memória que eu tenho. Eu não vou buscar lá uma primeira memória. Eu não vou buscar uma memória da infância de quando eu me senti plena e feliz. Eu vou buscar sempre a última memória. E nem sempre a última memória ela é uma memória positiva, né? Na maior parte das vezes, em 80, 90, 100% das vezes, são memórias negativas. Porque a memória negativa é mais fácil de armazenar e é mais fácil de recriar do que a positiva. Então, enquanto uma memória positiva ela acontece uma vez, uma memória negativa pode acontecer 5, 6, 10 vezes. Então, muitas vezes eu vou ter muito mais um padrão negativo do que um padrão positivo. Por quê? Porque na maioria das vezes eu caio nas minhas crenças políticas, sociais, religiosas. Então, esse mental a gente já vê que é limitado. E ele é um movimento onde normalmente a gente fica preso. Tá? Ele é normalmente onde a gente fica preso. Como que a gente fica preso no mental inferior? A gente fica preso no julgamento. Tá? A gente fica preso numa coisa que a gente chama de justificativa. Normalmente, quando a gente passa por alguma coisa, a gente tenta buscar uma justificativa do porquê. A justificativa é sempre o meu porquê. Por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Quando eu pergunto por quê, eu aciono esse mental inferior. Esse mental inferior, ele me conecta na justificativa. Eu vou tentar justificar. Eu vou tentar buscar uma percepção racional ou coerente daquilo que está acontecendo comigo. E aí, quando eu caio nisso, eu vou cair no quê? No julgamento. Quando eu caio no julgamento, eu caio na condenação. Tá? Porque quando eu julgo algo ou alguém, eu estou condenando a minha percepção limitada. E quando eu condeno alguém, eu faço o quê? Repito. Eu caio na repetição. Por isso que muitas vezes a gente passa 3, 4, 5 vezes a mesma coisa, ou por isso que muitas vezes a gente não sai de uma situação. Mas é horrível essa repetição. O que eu sempre busco nessa repetição? Fazer diferente. E quando eu tento fazer diferente, eu sempre volto pro julgamento. A repetição, ela não é algo ruim. O que é algo ruim é o nosso julgamento, é a nossa justificativa. São os rótulos, a gente já falou disso numa outra aula, numa das primeiras aulas a gente falou sobre que a nossa mente, ela rotula o tempo inteiro. Ela justifica, ela já julga. Eu gosto da Jaque, a Jaque desenha bem. Já tô julgando. Já estou julgando ali a Jaque. Mas essa repetição que tu falou, é repetição de quê? De padrão, de percepção. Padrão. Ou, por exemplo, uma repetição de uma situação. Por exemplo, eu sempre fico com homens drogados. Exatamente. Não? É? Ah, tá.
Por quê? Porque eu entro na justificativa do porquê eu fico com homens sempre drogados. Aí eu julgo esses homens drogados, né? Aí eu julgo o meu comportamento e eu caio aonde? Na condenação mental. Essa condenação mental vai fazer com que eu repita novamente aquilo. Entendi. E aí eu entro no meu ciclo vicioso. Todo vício que a gente tem é o quê? Hábito. Todo hábito está instaurado aonde? No nosso mental inferior. Então, se eu tenho um hábito indesejável, se eu tenho um vício, eu tenho o quê? Uma limitação aqui na minha mente. De que eu não sou capaz de sair daquilo, de que eu não posso sair daquilo, de que eu ainda estou naquele julgamento. Então, o que nos ferra na vida é isso aqui, ó. É o nosso mental inferior. E eu vou contar uma coisa agora pra vocês. Prestem atenção aqui. Alô, Brasil. Eu tenho que dizer que tudo isso que vocês sabem é mera ilusão da nossa mente. Vocês já olharam... Vocês sabem o que é um prisma? Tem pessoas que chamam de caleidoscópio. Vocês já olharam dentro de um caleidoscópio? Sim, eu adoro aquilo. Um caleidoscópio é um negócio que ele tem... são vários microespelhos que ele te mostra a mesma coisa de diversos ângulos diferentes. Eu passei minha infância vendo isso, porque eu vou fazer todo dia um diferente. Isso é o quê? Isso é a nossa mente. Cada um percebe de uma forma diferente. Mas o que nos prende nessa terra, o que nos prende é a nossa mente. Mas eu vou falar uma outra coisa, tá? A mente, ela é lenha na fogueira, porque a gente tem uma outra coisa que é muito importante agora, que a gente vai entrar. A gente tem uma crença limitante. A mente mente. A mente mente. É o que eu sempre digo pra vocês. A mente mente. Tudo que vocês conhecem na vida de vocês é uma mentira. É um caleidoscópio. Porque hoje eu tô olhando pra minha vida de uma forma. Por exemplo, assim, ó. Hoje, o que eu tô fazendo, eu tô olhando de uma forma. Da forma como eu consigo enxergar agora, como eu consigo olhar dentro do meu caleidoscópio. Amanhã, eu posso ter uma percepção, um conhecimento ou uma situação diferente. E o que eu vou fazer? Eu vou olhar para aquilo de uma outra forma. Eu vou olhar assim, como que eu pude fazer aquilo? Como que eu pude vivenciar? Quantos anos eu passei fazendo a mesma coisa? A nossa mente, ela mente para nós. Nós vivemos nas nossas crenças limitantes. A gente vive nos 5% da nossa mente. Tá? E a nossa mente, ela é um caleidoscópio, gente. Então, hoje vocês sabem uma coisa que amanhã vocês vão dizer assim, como que eu me prendi só naquilo? Porque a gente se prende no 1%, né? No 5% do que é o tarô. Aí a gente tem o nosso quarto corpo, que é o nosso corpo. Esses são considerados corpos inferiores, tá? Por quê? Porque são corpos que armazenam as nossas informações desta vida aqui. O nosso quarto corpo, que ele é um corpo muito importante. Ai, Jaque, esse teu desenho tá muito... Deu um acesso de riso agora. Escuta aqui. Meninas, boa noite. Boa noite. Ó, nosso quarto corpo aqui. Esse teu desenho tá muito pornográfico, Jaque. Por que pornográfico? Meu Deus, pelo amor de Deus, olha aí essa limitação da mente, ó, por favor. Tire essa mente poluída dessa sala. Faça o favor. Ó, para pensar aqui comigo, tá? O nosso quarto corpo é o nosso corpo emocional. E aí, a gente tem uma coisa que é muito fodástica, tá? O que é o nosso corpo emocional? Nossa, ninguém sabe o que é uma emoção, gente. Vocês vivenciam as emoções diariamente, vocês não sabem o que é uma emoção.
Alô, bruxas desse Brasil? Emoção é o quê? Uma ilusão? Sei lá. A emoção, ela é uma percepção. Tá? Ela é uma percepção como se ela fosse... Ó, lembra aquela aula sobre desejo versus necessidade? Ó, a gente tem o desejo, que é uma emoção. Emoção. E a gente tem uma necessidade, que é um sentimento. A necessidade, normalmente, ela é algo que ela tá conectada com a nossa sobrevivência. Enquanto a emoção, ela é algo que está conectado aos nossos desejos. E a emoção, ela é uma percepção passageira, tá? Ela é uma percepção que ela dura até 2 anos. Me deem um sentimento que dura até uma emoção que dura até 2 anos. Paixão. Muito bem. Paixão. A paixão, ela é o início de uma relação, normalmente. Por que as relações elas não duram tanto tempo? Porque elas são baseadas nas minhas crenças e nas minhas emoções. Quando eu crio expectativas, eu crio emoções. Paixão, angústia, deixa eu ver outra, apatia. Puxar aqui só um pouquinho. Tu tá ligando já os corpos nos chakras? Porque eu não tô... Não, ainda não. Vou mostrar isso aqui, porque isso aqui vai fazer parte depois da nossa condução nos chakras, tá? Angústia, apatia, tá? Vocês sabem, assim, ó, a gente tem uma advogada na turma, né? E a advogada, ela pode dizer assim, nossa, isso foi um crime passional. A pessoa agiu através da emoção. Quando a emoção, ela chega, ela conecta nesse mental inferior. Sabe que a mente, ela bota lenha na fogueira, assim? Aí, o que a emoção vai fazer? Ela vai criar percepções da nossa mente, que ela vai criar histórias. Histórias que vão limitar a nossa mente, vão limitar a nossa percepção aqui. Então, a emoção e a mente, elas são conectadas. Aí, muitas vezes a gente escuta assim, ó. Ai, tu tem que sair do sentimento e tu tem que conectar na tua percepção, na tua consciência. Gente, isso é uma coisa totalmente errônea. Por quê? A gente tem que sair da emoção, que está conectada no nosso mental inferior, nas nossas limitações, e a gente precisa conectar no nosso sentir, que esse está conectado a algo maior, que a gente vai perceber daqui a pouco, tá? Mas assim, as nossas emoções, elas são desejos passageiros. Sabe os 7 pecados capitais? São emoções. Gula, paixão, avareza, ganância. O que mais que a gente tem? Quais são? Luxúria. Esses são, ó, os 7 pecados capitais, tá? Então, os 7 pecados, eles são emoções, são desejos, são impulsos, que são conectados entre a minha percepção de emoção com essa mente inferior. Ele vai criando imagens, vai criando percepções, e ele vai me limitando nas minhas crenças, limitando naquilo que eu sei nessa vida, naquilo que eu conecto nessa vida. Então, tudo que eu estou emocionalmente envolvida, eu estou limitada nos meus 5% daquilo que eu sei. Ok? Peraí que eu vou gravar outro vídeo.